Boa tarde, hoje é dia 12 de julho de 2021. Eu agradeço a Deus por esse privilégio. Gostaria hoje de conversar com você sobre dois personagens da Bíblia que Deus tem ministrado ao meu coração nesses últimos 30 dias. E não esgota. Eu penso e fico refletindo e eu quero partilhar com você nessa tarde. E a princípio eu gostaria de cantar o trecho de um hino. Eu gostaria que você meditasse nessa letra que diz assim: o que buscar em ti e ansiar, se a vida não é mais que um sopro teu. Morreste em meu lugar, vieste para me salvar, porém quase ninguém te obedeceu. Amar quando amor não há, ficar quando se quer partir, negar-se cada dia aqui por amor, fazer da vida um compromisso, orar para muitos serem salvos. Meu Deus, dá minha visão dos olhos teus. Só tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a honra, a glória e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua bondade vieram existir e foram criadas para teu louvor. Por isso te adoramos, prostrados aos teus pés, e te entronizamos por tudo que tu és. Pai, em nome de Jesus, eu quero te adorar por esse dia. Para mim, Senhor, é uma alegria ter essa oportunidade de conversar da tua palavra, de pensar na tua palavra, de compartilhar a tua palavra aqui, Pai, nessa rede social. Pai, nós precisamos de Ti. Nós precisamos, Pai, da revelação do Senhor, do entendimento, da capacitação do Espírito Santo, que nos convence do nosso pecado, que nos ajuda nas nossas limitações. Pai, nos ajuda, principalmente, Pai, a fazer o que o Senhor deseja que a gente faça. Pai, eu estou aqui, Pai, por amor a Ti, porque eu não quero viver minha vida, Senhor, por vista, mas eu quero viver a minha vida olhando para o autor e consumador da minha fé. Senhor, eu te louvo, eu te adoro, em nome de Jesus. Eu quero ler alguns versículos de Jonas. Jonas, capítulo 2, versos 7, 8, 9 e 10, que diz assim: enquanto a minha alma era atormentada, eu me lembrei de Deus e a minha oração veio a ti, ao teu santo templo. Rejeitam tua misericórdia todos os que rendem a coisas cultos, a coisas vãs. Mas eu te oferecerei sacrifícios com voz de ação de graças. E o que prometi, cumprirei minha parte a Deus. O tema hoje dessa conversa é sobre o que eu devo fazer. E eu quero usar o exemplo aqui de dois homens que Deus mostrou para eles claramente o que eles deviam fazer. E é engraçado que os dois, um no Antigo Testamento e um no Novo Testamento, os dois tiveram conversas particulares. Jonas teve uma conversa particular com Deus. E o doutor da lei, na história do bom samaritano, ele teve uma conversa particular com Jesus. Jonas, ele era um profeta, um homem que tinha a palavra certeira. A palavra
certa que Deus tinha para transmitir. Só que a palavra que ele tinha para transmitir era para transmitir para os seus inimigos. Era para transmitir para a gente que ele achava que não merecia. Era para transmitir para a gente que foi ruim demais com ele, que feriu ele demais, que tirou pessoas, que criou um monte de coisa doída no coração e na alma dele. E ele ouve a palavra de Deus, como profeta de Deus. Deus fala para ele: Jonas, levante-se e vá à cidade de Nínive e proclame para eles que o que eles fazem, o que eles falam, as suas ações chegou até o meu trono. E eu quero que eles tenham, e anuncie para eles que é para eles a palavra de juízo, que eu vou destruir, que eu vou matar, que eu vou exterminar eles pela maldade, pela violência, pelo que eles têm feito, que chegou até mim e que tem me desagradado. E sabe o que acontece? Jonas se levanta, mas para fugir da presença de Deus. E a Bíblia deixa muito claro, sabe por quê, gente? Porque a Bíblia não esconde as fraquezas, os pecados dos servos de Deus. E a Bíblia diz que Jonas ele se levantou mesmo, mas foi para fugir do que Deus queria. E a Bíblia deixa muito claro no capítulo 1 que ele fugia da presença de Deus. E quando nós sabemos o que fazer e a gente não faz, nós estamos fugindo da vontade de Deus, do propósito de Deus, da presença de Deus. Irmãos, o que é mais importante na nossa vida é a presença de Deus, é a comunhão com Deus, é o relacionamento com Deus, é essa comunicação, assim, sem nada para bloquear. E Jonas, ele prefere fugir de Deus. Então, dentro dele, tinha muita coisa mal resolvida. E sabe o que é interessante? Um Deus tão santo, tão maravilhoso, Deus aproveita as coisas que ele nos põe para fazer, para nos tratar, para nos alertar, para nos ensinar, para nos despertar, para trazer para nós discernimento. E foi isso que Deus fez com Jonas. Deus aproveitou aquela obra para despertar Jonas em áreas que Jonas não era despertado, para mexer em coisas no coração de Jonas que precisavam de luz, de cura, de confissão, de vir à tona. E foi através dos ninivitas, dessa pregação para os ninivitas, que Jonas pôde mostrar com as suas palavras, com seus sentimentos, a sua indignação. E ele foge de Deus. E Deus, ele mexe na natureza. E Deus permite uma tempestade. E às vezes a gente fala assim, eu tenho ouvido muito essa palavra. Ultimamente, nossa, eu tenho lido sobre essa palavra. Eu tenho lido não, assim, sem querer a gente lê e tem essa palavra, tempestade. Mas às vezes as tempestades que a gente passa são causadas pela nossa desobediência. São causadas porque a gente foge do que Deus quer que a gente faça. E Jonas sabia claramente o que Deus queria, mas o que Deus queria, ele não queria. E ele preferiu obedecer o eu dele. E ele achava que ele tinha todas as razões porque ele foi ferido. Ele foi ferido pelas pessoas que Deus queria que ele trabalhasse, que ele pregasse. Mas ele não foi ferido por Deus. E ele foge da presença de Deus, ele prefere fugir. E eu quero te perguntar, você tem fugido da presença de Deus? De algo que Deus mostrou assim para você claramente e você contenda com Deus? Você fala, não Deus, isso eu não vou fazer não, de jeito nenhum, eu não vou descer nisso. Eu não vou abrir mão nisso, eu não vou renunciar, eu não vou perdoar, eu vou ficar me apegada aqui, eu vou continuar apegado na minha justiça própria, eu vou continuar apegado que eu sou teu servo, eu não vou descer. E foi isso que Jonas fez. E Deus mexe na natureza, e Deus permite vento e tempestade, água dentro do barco e perdas materiais, até que Jonas confessa que por causa dele estava acontecendo aquele reboliço, aquele pampeiro, aquela tempestade. E aí ele foi
apanhado por um grande peixe. E lá junto com o grande peixe, lá dentro da barriga do grande peixe, ele viu o abismo. Ele desceu até os fundamentos. E lá ele sentiu medo. E lá ele pensou, agora eu tô para sempre longe da face de Deus. Agora para mim não tem mais jeito, para mim acabou. Até que ele clama a Deus, até que ele ora a Deus. E eu quero te dizer que o lugar longe que você chegou não é longe o bastante. Se você clamar a Deus, e Ele pode te resgatar, Ele pode te trazer de volta. E ele ora a Deus. E quando ele ora a Deus, ele fala uma coisa linda para Deus no verso 9, que diz assim: Deus, eu vou agora fazer a minha parte, eu vou agora cumprir o meu voto, eu vou agora fazer o que eu me propus a fazer para o Senhor, mas eu vou fazer diferente, eu vou fazer com alegria, eu vou fazer com louvor, eu vou fazer com ações de graças. E aí Jonas, a Bíblia diz que Deus dá ordem para o peixe e o peixe vomita Jonas na praia. E a cidade que era para Jonas anunciar o juízo de Deus era uma cidade que se demorava 3 dias para ela ser atravessada. E Jonas estava tão comprometido, ele abriu o coração para fazer o que Deus queria, que em um dia ele conseguiu pregar, percorrer aquela distância toda. Ele conseguiu. E ele pregou. Só que começou a acontecer uma coisa que ele não queria. Ele obedece a Deus, mas no coração dele, ele não queria que aquelas pessoas se arrependessem. Ele achava que pela malignidade, pela maldade, pela perversidade daquelas pessoas, elas não eram dignas da misericórdia de Deus. Elas não eram dignas. E aí ele começa a perceber que as pessoas começam a se arrepender. E ele não gosta daquilo. Porque ele tinha um senso de que aquelas pessoas não mereciam a misericórdia de Deus, que aquelas pessoas já tinham chegado longe demais na maldade, na perversidade, na violência, e que o que elas tinham feito contra Jonas, imprimido em Jonas aquele sofrimento, era demais. E a graça de Deus, a graça não era suficiente para alcançar. Mas Jonas estava enganado. E Jonas fica muito contrariado e Deus percebe. E Deus faz uma pergunta para ele: Jonas, por que você está amargurado? Por que você está irado? E ele não responde para Deus. Ele vai para um canto e fica esperando para ver o que vai acontecer com a cidade. E essa história de Jonas, ela me remete num salmo de Davi, que é o Salmo 32. Sabe, gente? E o verso 3 do Salmo 32 tem uma frase que está muito no meu coração hoje, que diz assim: quando eu guardei silêncio. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Quando eu guardei silêncio. Jonas, Deus conhecia Jonas. Deus sabia que ele tinha guardado silêncio muito tempo. E Deus queria tratar Jonas. Deus queria curar Jonas. Deus queria que Jonas falasse, vomitasse o que estava indigesto dentro da alma e do coração dele. E Deus permite nascer uma planta, uma plantinha. E Jonas ficou feliz demais com essa planta, porque essa planta deu sombra, deu descanso, deu sensação de refrigério para ele. Como ele ficou feliz. Ele ficou feliz demais. Só que Deus manda um verme. E o verme come a planta, mata a planta. E Deus ainda manda um vento quente. E esse vento quente, o sol na cabeça de Jonas. Jonas ficou muito triste. Jonas falou: eu quero morrer. Jonas ficou irado. Jonas ficou indignado. E Deus faz uma pergunta para Jonas, para levar Jonas a refletir. Eu quero ler essa pergunta aqui, que diz o seguinte: acaso não hei de ter eu misericórdia da grande cidade de Nínive, na qual há mais de 120.000 homens que não distinguem sua mão direita da esquerda e muitos animais? Deus,
ele é maravilhoso. Deus, ele é assim, paciencioso conosco. Deus tem tanta paciência conosco. E como seria bom se a gente começasse a exercer a paciência com todas as pessoas. No horizontal, a gente exercesse a paciência como Deus, na vertical, exerce conosco. E aí Deus fala, Jonas, você está tão triste por causa de uma planta que eu fiz brotar, que eu dei o crescimento, que te trouxe alegria momentânea. Agora eu, como Deus, como Criador, eu não posso ter compaixão, ter misericórdia, dar uma segunda chance, perdoar pessoas, mulheres, crianças, adolescentes, homens, que não sabem discernir, distinguir. Sabe por quê, gente? Cada um de nós tem um bastidor. E só Deus é capaz de trazer... que Deus conhece a totalidade, nós não conhecemos. E Deus sabia que aquele povo, por mais que eles fossem violentos, maus, eles não sabiam discernir. Por quê? Porque eles vieram na onda da maldição, na onda do jeito que eles foram criados, repetindo o comportamento vão legado pelos seus antepassados, criados, nascidos na violência, na maldade. E Deus sabia que eles não tinham percepção dele, que eles não conheciam Deus, que eles não sabiam discernir. Por isso que Deus fala para Jonas, Jonas, eu sou Deus de misericórdia, eu sou Deus de paciência, porque eles não conseguem discernir nem a mão direita da mão esquerda. Eu não vou ter misericórdia, Jonas. Gente, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia do ser humano. Deus ama o ser humano. Deus quer que os filhos dele e as filhas dele tenham misericórdia. E é lindo demais quando João escreve as cartas às igrejas. O Espírito Santo vai dando o diagnóstico de cada igreja. E a igreja de Éfeso era uma igreja que o amor tinha esfriado, mas que havia paciência. O Espírito Santo falou assim, vocês têm paciência. E nós, como igreja do Senhor Jesus, nós precisamos ter paciência com as pessoas. Nós precisamos de arrepender da maneira, da forma como a gente tem sido impaciente, seletivo, maldoso, incrédulo, egocêntrico, egoísta. E não temos amado as pessoas. Então nós precisamos resgatar isso. Lá em Apocalipse 2:1, lê lá a igreja, a carta de Éfeso, e se arrepender e falar, Deus, verdadeiramente eu preciso me arrepender, porque eu deixei o amor para trás, eu deixei a misericórdia para trás, eu deixei a compaixão para trás, e quando o Senhor olha para mim, será que o Senhor vê em mim paciência, como o Senhor viu na igreja de Éfeso? E de certa forma era isso que Deus queria falar com Jonas. Jonas, eu amo Jonas, eu quero salvar Jonas, eu sou Deus de misericórdia, Jonas. Eu não vim só para quem você acha que é bom, não, quem é seu amigo, não, quem te dá presente, não, quem senta na mesa com você e tira foto, não. Eu amo a todos, eu quero salvar, eu vim buscar, eu vim salvar o perdido, que não tem jeito, é através de você. Irmãos, Deus quer nos usar. Deus quer usar você, que foi machucado, que foi ferido, às vezes por pessoas. Deus quer usar você para abençoar essas vidas, com a sua oração, com a sua paciência. E agora eu quero remeter lá no Novo Testamento, quando um doutor da lei chega para Jesus, para experimentar Jesus, e mais uma vez, a pessoa de Jesus vai deixar claro, explícito, aberto, o que ele queria. E aquele doutor da lei que sabia tudo de lei, tudo, ele sabia ensinar, ele era nota 10, ele vira para Jesus e fala, Jesus, o que eu faço para ir para o céu? O que eu faço para ser salvo? E a Bíblia diz que ele estava experimentando Jesus. Eu quero te dizer que você, como servo de Deus, ou filha de Deus, servo de Cristo, muitas vezes as pessoas vão tentar te experimentar, vão tentar te prejudicar, tentar te
te desqualificar, te descredibilizar. E Jesus deixa isso muito claro em Lucas 10, quando ele fala: eu vos envio como ovelhas no meio de lobo. Lobo gosta de comer ovelha, matar ovelha, engolir ovelha. E é assim que Jesus envia os seus servos. E ele alerta. E aquele doutor da lei era um lobo. Ele queria descredibilizar Jesus, ele queria envergonhar Jesus, ele queria provar Jesus. Ele via Jesus como uma pessoa que não era de Deus, que não vinha de Deus. E aí ele faz essa pergunta e Jesus fala para ele assim: como você lê a lei, como você interpreta a lei? Ele fala: Jesus, amarás a Deus de todo o coração, de toda a alma, com todo entendimento, com todas as forças, com toda emoção, sem reservas. Amar a Deus acima de tudo, sem reservas. E ao próximo como a mim mesmo. E Jesus falou: é isso mesmo. Você leu direito, você interpretou, você entendeu o que é para fazer. Então vai e faça. E a Bíblia diz que esse doutor da lei, esse mestre da lei, ele continuou arguindo Jesus, questionando, porque ele queria se justificar. Ele queria se mostrar para Jesus que ele era bom, que ele sabia. E ele fala para Jesus: Jesus, quem é meu próximo? E Jesus conta uma história. Engraçado, no Antigo Testamento, Deus usou, nasceu uma planta para falar, para ensinar o seu profeta. Sobre o que a vontade dele, a misericórdia dele para com um povo ímpio, um povo mau. E agora, no Novo Testamento, Jesus, ele usa uma parábola. E aí Jesus fala: olha, tinha um homem sacerdote que ele passou por um caminho, descendo de Jerusalém para Jericó, e ele viu um homem caído, estava quase morto, todo machucado, um homem que tinha sido roubado, um homem que já estava sem dignidade, roubaram tudo de valor dele e deixaram ele quase morto, não tinha mais jeito. Mas o sacerdote, que para todos nós é uma figura de Deus na terra, foi embora, não ajudou. Depois passou um levita, que é outra pessoa envolvida, que para todos nós é uma pessoa que a gente olha e fala: não, esse é de Deus. Esse veste como servo de Deus, esse fala como servo de Deus, esse é comprometido com as coisas de Deus. Esse, na minha leitura, é de Deus. Só que ele olhou e foi embora. Mas vem descendo um samaritano. O samaritano era todo rotulado, todo julgado. O samaritano era uma pessoa que todo mundo achava que era impura, que era indigna, que não era considerada, que era descredibilizada. Mas ele vê o homem caído e ele desce. E nós, como servos de Deus, nós precisamos descer. Nós precisamos descer, e aquele homem desceu. E aquele homem viu as feridas. A Bíblia diz que ele atou as feridas, que ele derramou vinho, que ele derramou azeite, e que ele pegou o peso daquele homem, pôs no seu instrumento, né, no seu meio de transporte daquela época, e levou para uma estalagem. E cuidou dele a noite toda, mas no outro dia ele deixou dinheiro e foi trabalhar. E como essa história me ensina, porque Jesus, gente, não quer que a gente anule a nossa vida, as coisas que a gente tem que fazer, as nossas responsabilidades, nossos estudos, nosso trabalho, nossa casa, nosso marido, nossos filhos, não. Mas Deus quer que, apesar disso, a gente ajude naquilo que a gente pode. E o samaritano, ele tinha vinho para dar, ele tinha azeite para dar, ele tinha a questão financeira para dar, e naquele momento ele socorreu e deixou com outra pessoa depois. Ele passou para uma segunda pessoa que já tinha, o trabalho dela era ter aquela estalagem, era receber pessoas lá para pousar, né? E Jesus vai e fala com ele. Eu quero terminar aqui essa meditação. Que é Lucas 10, lendo alguns versículos. Lucas 10, versículo 36, que diz assim: qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Jesus perguntou. Ele respondeu: aquele que demonstrou misericórdia para com ele. Jesus lhe disse:
Vá e faça o que ele fez. Assim como Deus deixou claro para Jonas o que ele queria que Jonas fizesse, Jesus deixa claro para esse doutor da lei o que ele queria que o doutor da lei fizesse. Jesus não pediu para ele aprender mais, Jesus não pediu para ele dar aula, Jesus não pediu para ele ensinar, Jesus pediu para ele praticar, para ele fazer. Faça isso. Acuda o próximo. E era um. E muitas vezes a gente deixa de acudir um e a gente quer acudir a multidão. Nós gostamos de multidão. E Jesus quer que a gente venha acudir um. E esse um pode ser a minha mãe, o meu pai, meu irmão, meu esposo, meu filho, meu conhecido, colega de trabalho. Então eu desejo que o Espírito Santo discirna para você quem é esse um que está caído entre Jerusalém e Jericó, caído, meio morto, e que Deus te levantou para você ajudar. Porque se ele te levantou para ajudar, ele tem, você tem os recursos. E a mesma compaixão que Deus falou para Jonas, Jonas, não terei eu compaixão da cidade de Nínive? Essa mesma compaixão do coração de Deus, ela foi achada no bom samaritano, que teve compaixão daquele homem que estava caído. E com certeza, gente, essa história foi contada porque para aqueles doutores da lei, para aqueles judeus, Jesus era como se fosse um samaritano. Não era um desqualificado, era um rejeitado, era um rotulado. Deus conosco, presente, mas não era considerado por eles. Mas é aquele que tem, que pelo seu sangue, que pelo seu espírito, vem de encontro àquele que está caído. E eu quero declarar que Jesus vem ao meu encontro, ao seu encontro, quando nós estamos caídos no caminho, meio mortos. Nós não estamos mortos, nós estamos meio mortos. E ele vem em nosso socorro e derrama o vinho, que é o seu sangue, que nos purifica de todo pecado. E o seu espírito, que é derramado em nossos corações e nos vivifica, e nos aditiva, que nos ensina, que nos capacita e nos trata. E eu quero orar nesse momento, quero louvar a Deus nessa tarde por essa oportunidade. E quero te convidar, se Deus tem te impelido, faça a vontade de Deus, não fuja como Jonas, não fuja como Jonas. Não sirva Jesus de palavras, mas de fato e de verdade. Ame, perdoe. Fale, como diz Salmo 32, 3, enquanto eu guardei silêncio. Às vezes a gente veio de uma cultura que a gente quer ficar calado. Não, conta para Jesus. Conta para Jesus a sua mazela. Jonas contou para Jesus, ou para Jesus não, para Deus, o que estava... Ele falou para Deus, ele falou, Deus, eu estou irado, eu estou amargurado. Eu não estou gostando disso, não. Eu não estou gostando desse jeito que o Senhor trabalha, não. De ter misericórdia de quem foi mal comigo, Deus. Não estou gostando, não. Não queria falar porque o Senhor sempre, as coisas com o Senhor sempre termina com misericórdia. Sempre termina com segunda chance. Sempre termina com o Senhor resgatando aqueles que eu quero ver mal. A salvação de Jesus é para você e é para mim, é para nós. Pai, eu quero adorar o Senhor nesta tarde. Leva, Senhor, o meu coração para esse lugar, Pai, da paciência, esse lugar da misericórdia, esse lugar, Pai, da compaixão. Pai, de todo o meu coração eu te peço, me ajuda, Senhor, a percorrer caminhos que eu não queria percorrer, a estar em lugares que eu não gostaria de estar, a investir em coisas que eu não quero, mas que o Senhor quer. Deus, é por amor a Ti, por obediência ao Teu Espírito, Pai, que eu me levanto nesse dia, para retornar, para obedecer, para fazer o que o Senhor quer, Pai. Ajuda, Senhor, os meus irmãos e as minhas irmãs também a fazer
o que eles precisam fazer, Senhor. Porque isso agride o nosso eu, isso agride, Pai, o nosso orgulho, isso agride, Pai, a nossa arrogância, a nossa visão de mundo. Mas nós precisamos descer, Pai, e submeter a Tua vontade ao Teu querer, Pai, porque Tu és Senhor, porque o Senhor é o dono da nossa vida. Nos ajuda, Senhor, a Te obedecer, como ouvindo a voz do Senhor pela fé hoje que diz, faça isso e viverás. Pai, eu te peço a capacitação do Teu Espírito, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus me abençoe. Amém.